Bom dia, meus amigos tão queridos. Que o dia tenha começado para vocês já de uma forma bonita, agradável, porque vocês estão vivos, abriram os olhos e perceberam a importância da vida. E você tem uma página em branco onde você pode colocar o que você quiser ou simplesmente não colocar nada. Hoje é um dia assim de fé e de esperança, claro. Nós temos que ter esperança nos que virão, não é? Esperança nos nossos filhos, esperança nos nossos alunos, esperança, apesar de tudo que nós estamos enfrentando. Tem momentos que você fala, meu Deus do céu, não tem jeito, é um dia por vez, porque eu não tenho mais como planejar nem a minha vida, nem a vida da minha família, nesse período de pandemia, nesse período de tantas mudanças. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que exige muita fé, muita esperança, mas existe também muita reflexão. Há que se ter muita reflexão sobre isso, que é o relacionamento entre pais e filhos. Algumas pessoas, elas são agraciadas com isto. Elas se dão muito bem, elas têm uma afinidade, embora discutam por uma coisa ou outra, porque as ideias são diferentes, mas alguns filhos e pais se dão extremamente bem e criam um vínculo tão grande que quando esse vínculo tem que ser desfeito, quando esse cordão umbilical tem que ser cortado, também é muito difícil. E a gente tem que aprender a encarar tudo isso. E realmente não é uma coisa simples. Mas o que a gente vê hoje em dia não é isso. Aí que está a grande preocupação. Alguns países têm na sua legislação a obrigatoriedade dos filhos cuidarem de seus pais quando ficarem idosos. O Brasil não tem tem algumas legislações, enfim, mas a questão não é que o filho cuide do pai porque ele é obrigado. A questão é que ele fique com o pai, que ele faça o melhor pelo seu pai, porque ele ama este pai, porque ele reconhece tantas coisas que esse pai abdicou na vida para que ele pudesse ter uma vida melhor, para que ele pudesse ser mais feliz, para que ele pudesse realizar os sonhos dele. Os nossos pais sempre abdicam dos seus próprios sonhos para que a gente possa sonhar, né? Eles fazem isso porque eles se realizam através de nós. Eles querem que a gente seja feliz. É um desejo tão simples, mas é o mais importante para a vida dos pais. O que a gente tem que tomar cuidado é que assim, não é o que você fala para o seu filho que faz toda a diferença. São as tuas ações, são as tuas atitudes. Nunca se esqueça que o seu filho está atrás de você, observando os seus passos e tudo que você está fazendo. Ele vê as suas ações. Então não adianta você dar o sermão da montanha e de repente ele perceber que você não é nada daquilo que você está falando. E nunca se esqueça, um filho vai retribuir aquilo que ele viu o pai fazer para os seus pais. Isso é um fato, nem é questão de lei do retorno. A gente só dá aquilo que tem. A gente só pode dar amor se recebeu amor, a gente só pode dar carinho se recebeu carinho. Então, se a gente vem de uma família onde os pais são tratados como qualquer coisa, essa criança vai crescer achando que isso está certo, quando não está. Que são os valores. Nós estamos perdendo os nossos valores, nós estamos deixando de lado tudo isso. Eu estou falando porque muita gente não tem filho, tá? Mas tem sobrinho, tem pessoas assim que vão precisar da tua ajuda, da tua orientação. E que você pense muito quando você estiver conversando com uma criança. Por quê? Porque a gente às vezes subestima a capacidade das crianças, mas as crianças elas estão observando tudo, todos os cantos, todos os momentos, todas as situações. E aquilo que ela aprende até os 7 anos de idade, ela não esquece mais, seja por bem ou seja por mal. Os grandes traumas da vida da gente estão lá, ó, na nossa infância, escondidos no fundo da nossa alma. Então tem um texto que eu lia para os meus alunos há muitos anos atrás, e ele mostra exatamente isso, né? Que a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que aquilo que eu mostrar para o meu filho, que eu ensinar para o meu filho, é o que ele vai devolver para mim. Com raríssimas exceções, porque tem pais maravilhosos e que dão exemplos maravilhosos para os seus filhos, e mesmo assim, esses filhos não tem esse carinho, não sabem desenvolver esse dom. Mas isso é uma coisa, são exceções. A gente costuma dizer que são exceções. Então vamos lá. O texto chama-se A Mesa do Velho Avô. Um frágil e velho homem foi viver com seu filho, nora e seu neto,
mais velho de 4 anos, né? Olha a idade. Olha o que eu tô falando para vocês, 4 anos. As mãos do velho tremiam e a vista era embaralhada e seu passo era hesitante. Isso vai acontecer com todos nós. É uma coisa natural. O envelhecimento é uma coisa natural. Pode ser difícil aceitar? Sim. Só que nós não vamos nunca conseguir fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando era jovem, quando tinha saúde. Enfim, isso é uma tendência natural. Aqueles que sobreviverem e envelhecerem vão ter uma mudança orgânica, física, mental, em todos os sentidos. A família comeu junto à mesa, mas as mãos trêmulas do avô ancião e sua visão falhando tornou difícil o ato de comer. Ervilhas rolaram da colher dele sobre o chão e quando ele pegou seu copo, o leite derramou na toalha da mesa. A bagunça irritou fortemente seu filho e nora. Nós temos que fazer algo sobre o vovô, disse o filho. Já tivemos bastante do seu leite derramado, ouvindo-o comer ruidosamente e muito da sua comida no chão. Assim, o marido e a esposa prepararam uma mesa pequena no canto da sala. Lá, vovô comia sozinho, enquanto o resto da família desfrutava do jantar. Desde que o avô tinha quebrado 1 ou 2 pratos, a comida dele foi servida em uma tigela de madeira, um coxo. Essas coisas que a gente faz para cavalo comer, por exemplo, né? Então a comida era servida numa tigela de madeira e quando a família olhava de relance na direção do vovô, às vezes percebiam nele uma lágrima em seu olho por estar só. Ainda assim, as únicas palavras que o casal tinha para ele eram advertências acentuadas quando ele derrubava um garfo ou derramava comida. O neto mais velho de 4 anos, ele sempre fala o neto mais velho de 4 anos, ele insiste nessa idade, assistia tudo em silêncio. Uma noite, antes da ceia, o pai notou que seu filho estava brincando no chão com sucatas de madeira. Ele perguntou docemente para a criança, o que você está fazendo? Da mesma maneira dócil, o menino respondeu, eu estou fabricando uma pequena tigela para você e para a mamãe comerem sua comida quando eu crescer. O neto mais velho de 4 anos sorriu e voltou a trabalhar. As palavras do menino golpearam os pais que ficaram mudos. Então lágrimas começaram a fluir dos seus rostos. Entretanto, nenhuma palavra foi falada. Ambos souberam o que devia ser feito. Aquela noite, o marido pegou a mão do vovô e com suavidade o conduziu para a mesa familiar. Para o resto de seus dias de vida, ele comeu sempre com a família. E por alguma razão, nem marido nem esposa pareciam se preocupar mais quando um garfo era derrubado, ou o leite derramado, ou a toalha da mesa tinha sujado. Eu acho esse texto fantástico, porque ele mostra o seguinte: nós somos cheios de cobranças com os outros, principalmente com os mais velhos, né? A gente quer que eles ajam com perfeição e se esquece de tudo aquilo que eles já passaram no decorrer de uma vida, das perdas, dos problemas de saúde. Porque para a gente, pai e mãe, sempre é aquela coisa assim, que não erra, não pode falhar, que eles são assim perfeitos. E de fato são, mas tem as falhas que todos nós temos. Só que muitas pessoas não têm a paciência de cuidar de uma pessoa idosa. Muitas pessoas, isso aconteceu com uma vizinha minha, foi muito triste, uma vizinha muito querida, e ela cuidava muito de gato, de cachorro, e amanhã a gente vai falar sobre os animais, tá? E ela cuidava muito de gato, de cachorro, não deixava ninguém passar fome, ninguém. E ela tinha a sua casa, lutou para ter, os filhos morreram antes dela, o que não é a lei natural da vida, eram filhos gêmeos, ficaram as noras e as netas, a quem ela tinha feito tudo de melhor para essas netas. Festas maravilhosas, presentes maravilhosos, tudo. E quando ela ficou de idade, juntamente com o marido faleceu e ela ficou sozinha. E aí, o que foi feito? As netas venderam a casa e colocaram minha vizinha num asilo. Mas ela estava lúcida, ela estava bem, porque às vezes você coloca num asilo porque você não pode, aquela pessoa está transtornada, você não tem controle sobre ela, enfim, a gente não sabe, há situações e situações, mas ela estava lúcida. E os bichinhos dela, que ela ainda tinha, cachorro, gato, tudo,
tudo abandonado. O mais triste foi ver essas netas que foram criadas a pandeló, assim, com todo o carinho do mundo, jogando todas as coisas da avó na rua, começando pelos animais. Isso foi de matar. Nós fomos visitar a nossa vizinha uma vez, nesse asilo. E ela estava tão lúcida que o que ela queria era uma coisa tão simples. Ela queria tomar Coca-Cola. Acho que eu não vou esquecer nunca. Aí eu saí, comprei, levei a Coca-Cola para ela. E o desejo dela maior do mundo era tomar Coca-Cola. E ela perguntava da casa, dos bichinhos. E a gente tentava esconder o que tinha acontecido. Mas ela percebeu. E aí ela mudou a feição. E naquele momento ela começou a morrer. Naquele momento ela desistiu da vida. E em pouco tempo, poucos dias, ela faleceu. Porque tudo para ela eram os bichinhos dela. Nós ficamos com uma cachorra e um gatinho que não andava, que tinha um probleminha na perna, que arrastava a perna, né? E a vizinha da frente ficou com a outra cachorrinha e acolhemos então esses bichinhos. A casa foi vendida, destruída, demolida e as grandes preocupações, né, dos netos eram com a herança, já que os filhos já haviam falecido. E isso foi muito triste. Isso é uma coisa que até hoje, quando a gente passa em frente, a gente olha, não existe mais, é uma outra construção, é tudo diferente, a gente sempre se questiona, puxa, ela fez tanto por aqueles netos, por aquelas netas, que devolveram para ela um desamor, um descaso, uma coisa... Mas isso é a lei do retorno, né? Elas com certeza terão filhos, ou já terão netos também, e esses filhos vão agir exatamente igual esse menino de 4 anos de idade. Ou seja, ele vai fazer com elas a mesma coisa que elas fizeram com a avó. Isso é um fato, porque a criança entende como verdade. O menino não teve maldade em fazer o coxo ou fazer um prato de madeira para os pais. Ele via os pais fazendo. Se os pais, que para ele são referência, ele vai fazer igual. Então nunca se esqueça, cuidado com aquilo que você faz para os seus pais, cuidado com aquilo que você deixou de fazer para os seus pais, porque os seus filhos, eles estão nas suas costas observando todas as suas ações. E não é só por isso não. Não se esqueça que você é o que é e tem o que tem, porque você teve, quando eu falo pai e mãe, pode ser a avó, pode ser a tia, pode ser quem quer que seja, alguém para criar, para te educar, para te dar sabedoria, para te dar orientação e para te tornar um ser humano de carne e osso. Então, como é que a gente está agindo com os pais da gente? Será que a gente não está sendo rígido demais, rigoroso demais, exigindo que eles façam coisas que eles não podem mais fazer? Será que a gente vai conseguir fazer as mesmas coisas que a gente fazia daqui 10, 20, 30 anos? Então, fica o ponto de interrogação. A esperança desse mundo deveria estar nos nossos jovens, mas os nossos jovens estão sendo educados por pessoas que estão passando noção de valores confusas, algumas coisas assim muito difíceis, e a criança está entendendo como certa. O papel do professor, o papel dos pais na sociedade, o papel da televisão que mostra determinadas coisas, isso é muito importante. Então, é aquela história que o espanhol fala, né? Cria cuervos. Você às vezes não está criando filho, você está criando corvos para te matar. Mas a culpa é tua, a culpa é sua, porque você não soube dar a essa criança o carinho que ela precisava. E ela, consequentemente, não conhece o que é amor, o que é afeto, o que é carinho, porque cada um só dá aquilo que tem. Nunca se esqueça disso. Isso não é para você se entristecer, não. É para você repensar a sua vida. Repensa a sua vida na questão do seu relacionamento com seus pais, porque se eles estiverem vivos, tomara que sim, ainda dá tempo. Não existe erro acima do perdão para pai, mãe e filho. Ainda dá tempo, senta, conversa, fala, lava a roupa suja, chora, desabafa, se coloca, né, presente na vida dos seus pais. E mostre para eles que se você teve algumas falhas, é porque você é humano. E também desconsidere algumas falhas deles, porque eles também são humanos.
E quantas vezes eles ficaram esperando o telefone tocar? Quantas vezes eles ficaram esperando a tua visita? Porque você dizia, olha, eu vou, esse domingo eu tô lá visitando a senhora, viu, mãe? E a minha avó fazia muito isso, né? Se arrumava toda bonitinha e ficava o dia inteiro esperando o meu tio e ele não aparecia. A vida, ela tem que ser saboreada todos os dias. E a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e tentar fazer o melhor pelas pessoas que a gente ama. Mesmo. Sempre, 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 sempre. E pai e mãe é família. Família não é aquele monte de gente que senta na mesa quando no domingo tá uma mesa farta. Família é quem tá do teu lado quando você não tem nenhum pão para comer, mas tá ali para te ajudar. E pai e mãe normalmente são essas pessoas que estão do teu lado quando você tá lá no topo, mas estão do teu lado também quando você tá no chão. Porque todo mundo tem altos e baixos e a gente precisa de colo, até com 100 anos de idade. Eu amo vocês. Eu só quero que vocês, que ainda têm tempo, restaure o contato com seus pais, se aproxime deles, converse com eles enquanto eles estão vivos. E se seu pai está no céu, peça perdão por alguma coisa que você tenha mágoa de ter feito. Ele vai te ouvir. Mas se ele estiver na terra, diga o quanto você ama. Ah, mas ele já sabe. Às vezes ele não sabe, ele precisa ouvir. A gente precisa ouvir do outro que ele gosta da gente, que ele ama a gente. A gente não quer retorno financeiro, ninguém quer na afetividade retorno financeiro. A gente quer carinho, amor, quer saber que o outro gosta da gente tanto quanto a gente gosta dele, do jeito dele, do modo dele. Tem gente que beija, abraça todo, nossa, beija, abraça toda hora. Tem gente que gosta de coração. Cada um demonstra amor e afeto à sua maneira, mas demonstre, diga, fale, não deixe para amanhã. A gente não sabe se amanhã virá. Será que ele virá? Fiquem com Deus. Deem um beijo, um abraço enorme nos seus pais. Eu sei que tudo bem, em época de pandemia, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, mas se você estiver num lugar isolado, sem aglomeração, um beijo, um abraço, enquanto você pode, enquanto ele ainda está nesse plano aqui, pertinho de você, e diga o quanto você o ama. Você só vai ganhar com isso. E o nosso Pai do céu vai se encher de orgulho de você. Um grande beijo, Deus os abençoe, um lindo dia para todos nós. Fiquem com Deus.